prometido a vocês, vou trazer aqui um pouco, né, do nosso conteúdo das aulas 4 e 5 de Direito do Trabalho. Vamos discorrer aqui alguns temas sobre empregador, vamos falar também sobre contrato de trabalho. Espero que, né, a gente consiga equalizar aí essas aulas que eventualmente acabaram ficando, né, sem conteúdo ao longo do semestre, mas espero que ao longo do restante do semestre agora fique mais fácil acompanharmos as aulas. Muito bem. Olhando aqui e ao elaborar a prova de vocês, percebi que a parte de empregador eu precisava rever também com vocês, por isso que eu estou trazendo o conteúdo das aulas 4 e 5, tá bom? Vamos lá, compartilhando a minha tela. Nós temos aqui o material da aula 4. A situação problema. João Henrique foi contratado como caseiro para cuidar do sítio de lazer da empresária Maria Fernanda. Ele deveria, para tomar conta do local, limpar a piscina, fazer pequenos reparos no muro divisório e cuidar dos jardins. De segunda a quinta-feira, Maria Fernanda, que no comando de suas empresas vivia sob forte estresse, sempre que precisava descansar, ia para seu sítio. Ocorre que após 2 anos e meio de contrato, João Henrique veio a falecer. Logo após o óbito, Maria Fernanda foi procurada por 3 mulheres que se intitulavam credoras da indenização devida ao finado. Uma delas apresentou uma certidão de casamento mostrando que era viúva de João Henrique, outra afirmou que vivia em união estável com ele, exibindo fotos do Facebook, e a terceira disse que não era esposa nem companheira, mas que teve 2 filhos com o falecido, sendo que um deles fora reconhecido pelo finado na certidão de nascimento, mas o outro não, o que motivou o ajuizamento de uma ação de investigação de paternidade. Diante da situação concreta e da lei, responda às indagações a seguir. A. Como advogado de Maria Fernanda, que medida judicial você adotaria para equacionar o problema? Justifique. B. Qual a natureza jurídica do trabalho prestado por João Henrique em favor de Maria Fernanda? Justifique. Bom, pessoal, nós já falamos um pouco sobre isso em sala de aula, mas vou relembrar aqui com vocês. Quando da rescisão contratual ela ocorre em razão de falecimento, a dúvida razoável que existe é para quem os direitos serão pagos, né? Quais serão os familiares. Então, a ação correta a ser adotada nesse caso é a ação de consignação em pagamento para que, eventualmente, né, o espólio possa se habilitar e aí seja definido o pagamento. Há também a necessidade que seja apresentado uma declaração de únicos dependentes por parte ali dos herdeiros, a fim de que o juiz possa autorizar o pagamento das verbas rescisórias. Tá bom? Vamos lá, essa é uma questão de ordem, então o gabarito oficial trouxe a seguinte resposta. Diante da dúvida sobre quem legitimamente deva receber o objeto, com receio de que o pagamento seja feito a quem não tem direito, a opção mais adequada é ajuizar a ação de consignação em pagamento, com citação de todos os interessados, visando obter quitação judicial na forma do artigo 335, inciso 4 do Código Civil Brasileiro e do artigo 539 do Código de Processo Civil. E a letra B, a natureza jurídica de trabalho é doméstico, porque o caseiro, ele segue, né, as regras determinadas pelo trabalho doméstico, pois a atividade não tinha finalidade lucrativa. Foi dito ali que era, né, um sítio de veraneio, onde passava eventualmente ali os dias para descansar. Conforme o artigo 1º da Lei Complementar número 150 de 2015 e artigo 7º, inciso A da CLT. Então, vejam, pessoal, aqui nós temos justificativa e fundamentação, tá? Então, não se esqueçam de que esses 2 pontos são fundamentais em todas as perguntas. Trouxe a vocês também, né, uma outra questão de concurso, da Fundação Carlos Chagas, TRT 2022, analista judiciário. Marcela tem 30 anos e realiza a mesma função que Clotilde, da mesma idade, na mesma empresa privada, onde foram admitidas na mesma data, sendo que Clotilde trabalha apenas no horário diurno e Marcela somente no período noturno. Fernando tem 32 anos, é trabalhador rural e acabou de ser dispensado sem justa causa, com base apenas nas informações fornecidas. Marcela tem outros direitos, o de receber seguro-desemprego, se vier
a pedir demissão, não sendo assegurado a Fernando o direito ao seguro-desemprego por se tratar de trabalhador rural. B, exatamente a mesma remuneração que Clotilde e Fernando, a mesma remuneração que Clotilde e Fernando têm direito ao seguro-desemprego. C, seguro-desemprego se vier a pedir demissão para constituir sua própria empresa e Fernando terá direito ao aviso prévio de no máximo 30 dias. D, remuneração superior à de Clotilde e Fernando têm direito ao seguro-desemprego. E letra E, remuneração superior à de Clotilde, não sendo assegurada a Fernando o direito ao seguro-desemprego por se tratar de trabalhador rural. Bom, vamos lá, vamos analisar aqui o gabarito. A letra A, ela é incorreta, porque o seguro-desemprego não é assegurado a quem pede demissão, e o trabalhador rural tem direito ao seguro-desemprego, conforme artigo 7º da nossa Constituição, inciso 3º. Letra B, incorreto, porque Marcela tem direito a uma remuneração superior à de Clotilde por trabalhar no período noturno, e Fernando tem direito ao seguro-desemprego, conforme artigo 7º, incisos 9º e 3º. C, incorreto. O seguro-desemprego não é assegurado a quem pede demissão, mesmo que seja para constituir sua própria empresa, e o aviso prévio pode ser de até 90 dias, conforme a Lei 12.506 de 2011, conforme prevê o artigo 7º, incisos 21, e a Lei 12.506 de 2011. A letra D, que é o nosso gabarito, correto. Marcela tem direito a uma remuneração superior à de Clotilde por trabalhar no período noturno, e Fernando tem direito ao seguro-desemprego, conforme prevê o artigo 7º, incisos 9º e 3º. E a letra E, incorreto, porque Marcela tem direito a uma remuneração superior à de Clotilde por trabalhar no período noturno, e o trabalhador rural tem direito ao seguro-desemprego, tá bom? Então vejam que eu já trago aí um padrão para vocês observarem durante a realização da avaliação de vocês na próxima semana, onde, para cada assertiva, vocês precisam colocar justificativa e fundamentação, tá bom? Vamos lá, sujeitos na relação de emprego, vamos falar um pouco sobre acidente de trajeto. Entre 12 de novembro de 2019 e 20 de abril de 2020, esteve, né, em vigor a medida provisória número 905, trouxe, entre umas novidades, o contrato de trabalho verde-amarelo, que buscava ali flexibilizar alguns dos nossos direitos trabalhistas. Entre os direitos, né, que foram cerceados nesse momento aos trabalhadores, estava a caracterização do acidente de trajeto como um acidente de trabalho. Então, antes era, durante a MP passou, né, ou deixou de existir, e posteriormente ele retorna, tá? Então, hoje ainda temos, né, ou está sob vigência a questão do trabalho de acidente de trajeto. Comentei com vocês de um caso, né, que aconteceu no escritório aqui, que nós atendemos, onde não era um acidente de trajeto, mas a reclamante tentou configurar como se fosse. De toda forma, conseguimos comprovar, né, ao final ali, de que não fazia jus aos pedidos que ela estava querendo exercer. Já contei para vocês, porque ela tentou falsificar uma certidão, uma declaração do médico, mas eu posso falar mais sobre isso em sala de aula. Vamos lá. O empregador. Segundo o artigo 2º da CLT, quem seria o empregador? Definindo suas obrigações em relação aos empregados que lhes são subordinados, estabelecendo inclusive por equiparação os profissionais liberais, entidades sem finalidade lucrativa e instituições beneficentes. Ainda podem ser considerados como empregadores os partidos políticos, claro, desde que contratem, assalariem ou tenham alguma função de direção, né, e essa prestação ela seja habitual e subordinada em relação aos serviços prestados. Os condomínios residenciais também, em relação a porteiros, zeladores, faxineiros, serventes de prédios. Às vezes vocês vão encontrar a figura também do síndico, vai depender muito de como cada condomínio vai trazer a sua realidade. Os cartórios não oficializados, que, né, não são aqueles decorrentes das varas, mas temos aqui os exemplos dos cartórios cíveis, do cartório de registro, onde vocês vão encontrar ali, né, seja notarial ou de registro, os titulares por concurso público, esses não são funcionários, mas aqueles outros que prestam serviço
podem ser considerados ali como empregados, né? Então, você teria os titulados, empregadores dos demais que prestam serviço, e aqueles que nós encontramos como os judiciais ou as serventias, eles, na grande maioria das vezes, são funcionários públicos estatutários, ou, eventualmente, nós encontramos a figura também dos estagiários. Bom, e como é que é a questão, então, do grupo econômico? O que que vem a ser o grupo econômico? É um conglomerado de empresas que, embora possua personalidade própria, o que que é isso? Cada empresa tem o seu CNPJ. Está sob o controle administrativo ou acionário de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, e são consideradas responsáveis solidárias para os efeitos da relação de emprego. Então, na imagem ao lado, vocês vão ver aí que nós temos, né, uma série de marcas, e essas marcas elas acabam absorvendo outras empresas e gerando assim o grupo econômico. Mas qual a importância de nós entendermos o conceito desse grupo econômico? Justamente para que a gente possa falar em solidariedade passiva, uma maior garantia ao trabalhador. Vamos imaginar que numa reclamação trabalhista que vocês estejam entrando contra uma determinada empresa, e essa empresa faz parte de um grupo, né? Tem outras empresas sob o CNPJ. Eu posso colocar todo mundo sob esse mesmo guarda-chuva, sobre essa mesma responsabilidade? A resposta clássica é depende, né? Desde que tenha ocorrido a prestação de serviço para essas outras empresas que fazem parte do grupo, entendo que sim. Ah, professor, mas pode ser feito ainda que não tenha prestado serviço? Pode, não é a boa técnica e vocês correm o risco de terem, eventualmente, honorários sucumbenciais por incluírem no polo passivo alguém cuja prestação de serviço não tenha ocorrido. Um exemplo, né, que nós já falamos em sala de aula, poderia ser citado a Drogasil, né, que tem várias empresas, mas cada uma com um CNPJ diferente. E aí o que que a gente pode observar? Eventualmente, se um funcionário deslocado de uma empresa para trabalhar em outra não tem o devido registro nessa outra empresa, não tem as formalizações, não recebe os adicionais por isso, numa eventual reclamação trabalhista, pode colocar os dois CNPJs, ainda que pertencentes à mesma marca, tá bom? Bom, fim da súmula 205 do TST, né, que falava sobre a questão da responsabilidade referente a essas empresas. Quer ver? Eu vou trazer aqui para vocês agora, súmula, só para não sair dessa tela, eu vou buscar aqui no celular para vocês, súmula 205 do TST, que dizia: o responsável solidário, integrante do grupo econômico que não participou da relação processual como reclamado e que, portanto, não consta no título executivo judicial como devedor, não pode ser sujeito passivo na execução. Então, eles são, né, ou eram, assim era entendido a súmula 205 do TST, que não havia vínculo, ainda que houvesse a prestação de serviço, mas essa súmula já caiu por terra. Uma outra informação importante que vocês precisam ter em mente também é o seguinte, vamos lá, eu não incluí, né, uma determinada empresa no polo passivo, mas passada a fase de conhecimento, passada a fase recursal, quando eu começo liquidação de sentença e execução propriamente dita, eu posso incluir, né, essa empresa que faz parte do grupo econômico, a fim de assegurar, eventualmente, a possibilidade de recebimento do trabalhador, tá? Um outro instituto muito interessante que a gente encontra com muita frequência é o Instituto da Subempreitada. É uma modalidade contratual por meio da qual o empreiteiro principal transfere a terceiro que lhe foram confiados, surgindo daí a figura do subempreiteiro, que se obriga à realização de tais serviços com seus próprios meios e trabalhadores. Então, vamos imaginar aquela situação onde você quer construir a sua casa, mas não quer assumir diretamente a responsabilidade pela contratação de pedreiros, de servente, você quer só pagar, você quer a casa pronta. E aí o que que você faz? Contrata uma empresa para que essa empresa execute os serviços. Quando a gente fala nessa subempreitada, quer dizer o quê? Essa empresa que recebeu a responsabilidade do contrato principal
é ela quem vai fazer os demais contratos. Eventualmente podem ser contratos de pessoa jurídica, quando eles contratam outras empresas para execução, ou podem ser contratos de pessoa física, que é quando eles contratam diretamente pedreiros, serventes, engenheiros e demais prestadores de serviço. O artigo 455 da CLT permite acionar o empreiteiro principal com responsabilidade subsidiária. E aí eu deixei uma pergunta aqui para vocês. Posso incluir no polo passivo o dono da obra? Voltem esse exemplo que eu dei há pouco sobre a construção da casa. Eu sou o dono da casa. Terceirizei, né, vou colocar dessa forma, mas dei de empreitada para que uma determinada empresa construísse a minha casa. Vamos imaginar que eles não tenham pago os direitos trabalhistas de um dos pedreiros ou serventes ou qualquer outro prestador de serviço ali. Eu posso ser responsabilizado? E a resposta é sim. Por quê? Será levado em consideração a relação trabalhista, levando-se em consideração que, muito embora esses funcionários não eram funcionários diretamente meus, mas quem teve o benefício econômico? Quem foi, teve a vantagem econômica nesse sentido? Fui eu com a construção da casa. Então, naturalmente, haverá uma responsabilidade subsidiária. O que isso quer dizer? Que se a empreiteira não pagar, eu terei que realizar esse pagamento. Mas e aí, professor? Não existe um contrato entre o senhor e a empreiteira para que não ocorra esse tipo de problema? Sim, que é um contrato civil, não um contrato trabalhista. Eventualmente, pós-condenação, se essa empresa não pagar essas verbas trabalhistas e eu for compelido a pagar, automaticamente eu terei o direito de entrar com uma ação de regresso na esfera civil para ser ressarcido desses valores que eu tiver que efetuar o pagamento, tá? Bom, trouxe aqui uma jurisprudência para vocês de subempreitada, responsabilidade subsidiária. Não merece provimento este agravo, pois não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática pela qual se manteve a decisão regional, que, com amparo no conjunto fático probatório dos autos, conclui pela responsabilidade solidária da terceira reclamada, ora recorrente, ante a constatação de que, na hipótese, os reclamados firmaram contrato de subempreitada e as empreiteiras principais devem responder de forma solidária pelos débitos trabalhistas nos termos do artigo 455 da CLT. Só para vocês entenderem, aqui era uma terceira reclamada inconformada. Já estive em algumas situações defendendo empresas assim. Ocorre muito quando você tem grandes empresas que têm empresas terceirizadas trabalhando, né, seja na parte de segurança, alimentação, e eventualmente direitos que não são pagos acaba colocando, né, uma outra empresa ali como responsável, porque, mais uma vez, tiveram a vantagem econômica em razão da prestação do serviço ou do local onde o serviço era prestado. Muito bem. Feitas essas considerações, vamos analisar agora a questão da sucessão de empregadores. O que vem a ser isso? Quando a empresa ela é vendida, tá? Então, a sucessão ela é caracterizada pela substituição de empregadores que assumem a obrigação relativa aos créditos trabalhistas anteriores, ampliando-se assim a garantia quanto ao patrimônio trabalhista do empregado. O que é isso? Eu vou ali no centro, gostei muito da. Vou colocar aqui um amigo meu, Poderoso Açaí, do André. Digamos que eu queira mudar o meu ramo de mercado, sair da área do agro e ir para a área do açaí. Nós chegamos a um denominador, ele pôs ali o valor, ou valuation da sua empresa, e os funcionários que ali estão continuam sendo meus funcionários. O que a gente precisa entender? Que neste caso, nós temos ali uma sucessão. Então, as obrigações que antes eram do André passarão a ser minhas com essa sucessão. Nós tivemos um caso interessante aqui no escritório, que envolvia um cliente que tinha uma vidraçaria, né? Mas olha como é que foi interessante. A vidraçaria que funcionava anteriormente nesse ponto, ela acabou falindo, né? Não deu conta ali das suas obrigações, fechou as portas, e como ela devia aluguéis, os equipamentos que ali ficaram em garantia para pagamento das dívidas de aluguéis, ok? O que aconteceu? O dono do imóvel encontrou, né, um outro investidor. Esse investidor, então, não tinha relação nenhuma com essa empresa anterior, tinha com
o locador do imóvel, que ofereceu a ele, né, não só a locação, mas também a possibilidade de abrir um negócio de vidraçaria, porque ele tinha os equipamentos para vender. E aí o meu cliente topou, abriu a vidraçaria. Meses depois, recebeu reclamações trabalhistas de quem? Dos antigos funcionários que trabalhavam na outra empresa e que não tinham recebido, né, as suas verbas trabalhistas e acharam que, como tinha uma nova empresa ali que também era do ramo de vidraçaria, que eles conseguiriam receber os seus direitos, né, decorrentes da rescisão. Fato é que, ao final, né, depois do desenrolar do processo, eles não tiveram êxito, uma vez que não ficou comprovado esses elementos que estão aqui nos artigos 10 e 448 da CLT, que são o quê? Mudança na estrutura jurídica ou na propriedade da empresa, seja ela compra e venda, fusão ou incorporação. Então, é necessário que tenha uma relação entre o antigo proprietário e empresário com o novo proprietário. Continuidade do ramo de negócio. Foi aí que eles tentaram pegar. Antes era uma vidraçaria, depois continuou sendo uma vidraçaria, mas não havia o elo, não havia o vínculo entre o antigo empresário com o novo empresário. Continuidade dos contratos de trabalho. Aqui também uma outra questão. Eles não chegaram a prestar serviço para essa nova empresa. Então, o meu cliente não tinha contratado nenhum desses outros funcionários. Eles tinham prestado serviço somente para a empresa anterior. A sucessão ela pode ser total ou parcial. Vou dar um exemplo para vocês do que nós temos. A biblioteca virtual de vocês, né, que nós utilizamos na Croton, ela é a Saraiva Jur, que são os livros online, né, o acervo online da Saraiva. Saraiva que hoje pertence ao grupo Croton, mas a Saraiva que vende ainda livros físicos, essa não pertence ao grupo. Então, houve ali uma sucessão parcial e não total, porque ela conseguiu desmembrar ali o seu modelo de negócio, continuando com parte, né, dos ativos ali da empresa. Venda de máquinas e equipamentos caracteriza a sucessão? Vejam, é aquela situação que eu acabei de colocar para vocês. Vamos imaginar que esse meu cliente tivesse comprado os equipamentos direto do antigo empresário. Poderia gerar ali uma sucessão empresarial? Entendo que o ponto de dúvida já seria bem maior, levando-se em consideração, né, a aquisição de maquinário para continuar exercendo a atividade principal, que era de vidraçaria. Então, eu entendo que talvez pudéssemos ter perdido, caso fosse esse, né, a situação real. Cabe sucessão de empregador doméstico? Outra pergunta interessante. Por quê? Empregador doméstico, normalmente, ele está vinculado à pessoa física e não à pessoa jurídica. Então, vamos imaginar que o empregador, né, ele tenha falecido. Esse funcionário, ele está ligado à sucessão? Não necessariamente, mas pode ser que, continuando prestando serviço, o que vai mudar é, vamos imaginar numa relação, como se estivesse prestando, um empregado doméstico prestando serviço na casa da minha mãe, né? Com o falecimento, eventualmente, da minha mãe, não necessariamente seria meu funcionário, mas se continuar prestando serviço, aí muda-se o vínculo. Então, encerra-se o vínculo com a minha mãe, tem que ter uma rescisão de contrato de trabalho em razão da morte do empregador e passa-se a ter um novo contrato de empregado, de emprego comigo, tá? Vamos lá. Mais uma questão para vocês, de olho nos concursos. Patrícia é uma profissional com experiência na área de recursos humanos e gestão corporativa, tendo trabalhado por muitos anos como técnica nessa área em diversas multinacionais. Para aprimorar seus conhecimentos, Patrícia está cursando faculdade de Direito e já está no terceiro ano, orgulhando-se porque será a primeira pessoa da sua família que terá a graduação completa, em razão de seus predicados profissionais. Patrícia foi contratada por uma empresa de grande porte para chefiar o setor de recursos humanos com salário de R$ 22.700. No contrato individual de trabalho de Patrícia, foi estipulado que ela fruirá férias a cada 2 anos de trabalho e que, caso ela se ative em regime de sobreaviso, receberá 1/10 do valor da hora enquanto estiver aguardando eventual chamado. Acerca do caso apresentado, de acordo com a previsão da CLT, assinale a afirmativa correta. As previsões contratuais são inválidas, porque as férias não podem ser objeto de negociação e o sobreaviso não poderia ser negociado individualmente.
A previsão contratual atinente às férias é válida, mas a referente ao sobreaviso não. Por se tratar de trabalhadora hipersuficiente, já que ganha salário superior ao dobro do teto da Previdência Social, os acertos contratuais desde que expressos são válidos. Por se tratar de alto emprego, a previsão contratual atinente ao sobreaviso é válida, mas referente às férias, não. Se a previsão contratual de Patrícia for homologada pelo seu sindicato de classe, será válida. Bom, vamos lá. Qual é o gabarito que nós vamos encontrar? Eu vou trazer para vocês daqui a pouco. Arrendamento de empresas. É possível o arrendamento de empresas? Então, não se verifica qualquer impedimento, né? Não a caracterização de uma sucessão, então ele eventualmente estará adquirindo também o passivo trabalhista, pois, ainda que a título precário, as obrigações decorrentes dos contratos de trabalho mantidos serão assumidas pelo arrendatário, podendo no futuro voltar ao antigo titular das mesmas obrigações com o termo da referida modalidade contratual. Então, tem uma empresa, eu faço o arrendamento dela. Tinha funcionários? Tinha. Eu estou assumindo o passivo trabalhista de quando? Do período em que eu assumi a gestão daquela empresa. E o anterior, ele pode fazer parte do contrato de arrendamento, mas não necessariamente será responsabilidade do arrendatário. Terminou o arrendo, voltou para o antigo proprietário, volta as obrigações para ele. Asta pública. Uma empresa, ela pode ser leiloada. Então, se a empresa, na sua totalidade ou em parte, for adquirida por meio de asta pública, decorrente de processo falimentar, não há como ser caracterizado sucessão trabalhista, segundo o recente dispositivo contido na Lei 11.101 de 2005. Portanto, os contratos celebrados com um novo adquirente serão tidos como novos contratos. Referida exceção não se aplica aos procedimentos de recuperação judicial e extrajudicial de empresas. Então, o que nós precisamos entender? Ocorreu, eventualmente, um leilão, tá? Chegou a fase de liquidação da empresa, onde ela vendeu todos os seus ativos e, eventualmente, o ponto é vendido, ele não adquire o passivo. Bom, pessoal, é importante a gente ter essa informação, porque com o valor arrecadado com essa asta pública será para o pagamento dos credores, né, eventualmente habilitados, seja numa recuperação judicial ou extrajudicial. Bom, quais são os efeitos, então, dessa sucessão empresarial? Assegurar a intangibilidade de contratos de trabalho em face da continuidade da prestação de serviço ao sucessor, imediata e automática transferência de direitos e obrigações trabalhistas do antigo empreendimento para o novo titular. E aí vem uma pergunta: é possível a transferência empresarial com cláusula de não responsabilidade pelo passivo trabalhista? Entendam sempre o seguinte: o que nós precisamos, né, enfatizar? Quando a gente fala de negociações empresariais envolvendo sucessão de empresa, transição de cotas, essas questões mais do direito empresarial, nós temos que entender que isso é uma relação civil, tá? O que não impede que nessa relação civil eu coloque ali uma cláusula que me garanta que numa eventual reclamação trabalhista, dos valores que foram ali apurados, que eu possa compensar, né, do pagamento que eu vou realizar, já garantindo parte, né, daquilo que eu teria que pagar por aquela empresa para o pagamento de eventuais reclamações trabalhistas ou dos próprios direitos trabalhistas decorrentes de passivo que exista na empresa. Como que funciona a questão de consórcio de empregadores? Ele constitui o consórcio pela união de produtores, na sua grande maioria rurais, pessoas físicas que outorgam um deles poderes para contratar, gerir e demitir empregados para prestação de serviço exclusivamente aos seus integrantes mediante documento registrado em cartório de títulos e documentos conhecido como Pacto de Solidariedade. Tem como regulamentação a Lei 10.256 de 2001 e a Portaria 1964 de 99. Combate a cooperativas fraudulentas e melhorar o aproveitamento da mão de obra, assim como busca uma responsabilidade dual, ativa e passiva, tendo um único empregador. Então, vocês vão encontrar isso mais como uma forma, inclusive, de redução de custos. Então, os fazendeiros se unem, mas a gente pode falar de outras categorias. Temos aqui Rede Unisul, que trabalha com supermercados, que também trabalham nesse mesmo sentido. Eles se unem
a fim de conseguirem, né, melhores preços na aquisição de produtos, buscam ter uma administração centralizada, também para redução de custos, o que faz com que eles consigam entregar um produto com a margem, né, um valor agregado melhor. O poder de direção. Ao empregador compete a direção e assunção dos riscos da prestação de serviço da atividade econômica. O referido poder de direção recebeu a doutrina e denominação de ius variandi, por meio da qual se permite ao empregador aplicar punições a seus empregados quando eles cometerem faltas disciplinares no curso e contrato de trabalho. Então, o que o empregador pode fazer? Aplicar advertência, suspensão ou, né, nos casos mais extremos, a justa causa, assim como efetuar alterações no contrato de trabalho, claro, desde que não firam as questões de ordem pública. Foi trazido a vocês uma situação problema, onde Carlos trabalha abastecendo veículos em um posto de gasolina. A norma coletiva de sua categoria, assim como o regulamento interno da empresa empregadora, prevêem que o pagamento realizado por clientes por meio de cheques não é recomendável, mas se isso for inevitável, o funcionário deverá anotar a placa do veículo, o número de telefone e a identidade do cliente. Ocorre que em determinado dia, com o posto lotado, Carlos não procedeu dessa forma e abasteceu 2 veículos de uma mesma família. Entretanto, o cheque utilizado para pagamento não tinha suficiência de fundos, razão pela qual o empregador descontou os valores de forma parcelada do salário de Carlos. Carlos ajuizou a ação trabalhista pelo rito ordinário, cobrando os valores descontados. A ação foi julgada improcedente em primeira instância, mas em grau de recurso a decisão foi reformada e o pedido julgado procedente. Admitindo que a última decisão não tenha qualquer vício formal, responda aos itens a seguir. Na tentativa de restabelecer a decisão originária e manter a validade dos descontos, que medida jurídica você deverá adotar? Na hipótese, que tese jurídica você, como advogado da empresa, deve sustentar acerca dos descontos salariais? Bom, e uma última questão, né, ainda de olho nos concursos, Peçanha, policial militar, ingressou com uma reclamação trabalhista em face do consultório odontológico Sorriso Lindo. Na inicial, relatou que entre 2019 e 2021 havia prestado serviço de segurança para a clínica e era responsável por acompanhar a abertura por volta das 9 horas e o fechamento por volta das 18. Ele pretendia a anotação do contrato na carteira de trabalho e o pagamento de todas as parcelas decorrentes. Em sua defesa, a clínica diz que ficava numa sobreloja e que por volta de 2019 passou a sofrer diversos assaltos e ameaças por telefone. Na mesma época, o policial se ofereceu espontaneamente para dar segurança em troca de pagamentos mensais. Desde então, não ocorreram mais assaltos. De acordo com o que estabelece a consolidação das leis de trabalho, bem como a jurisprudência vigente, e considerando tão somente as informações oferecidas pelo iniciado, o que nós temos? Preenchidos os requisitos necessários, é legítimo o reconhecimento da relação de emprego entre policial militar e empresa privada, independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar. Somente poderá ser reconhecido o vínculo trabalhista entre o policial e a clínica, caso tenha sido dada permissão da prestação de serviço pela Polícia Militar do Estado, ao qual o trabalhador está subordinado. Tendo em vista que a prestação de serviço se deu em concomitância com o exercício de função pública, o policial militar deverá optar, havendo compatibilidade de horário, por uma das atividades e ainda pela remuneração que lhe parecer mais conveniente. Por ser militar, em questão de servidor público, qualquer reconhecimento de vínculo trabalhista demanda necessariamente aprovação em concurso público. E em razão da contratação do policial militar pela clínica odontológica ter se dado sem concurso público, não trará ao trabalhador quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Bom, isso é o conteúdo da nossa aula 4 e retorno na sequência para trazer para vocês nossa aula 5. Vou cortar o vídeo para não ficar muito longo e na aula 5 a gente retorna. Tá bom, pessoal? Até daqui a pouco.